Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai aprender um pouco sobre o hardware da placa Arduino Uno. Então, essa placa que eu estou mostrando para vocês, que eu estou mostrando é uma genérica, tem também a fabricada na Itália pela própria Arduino, mas lembrando que é uma placa de hardware livre, então pode ser feito cópias, só que a cópia não pode ter o logo da Arduino, senão aí sim seria uma placa falsificada. Mas basicamente o que você tem na placa do Arduino? Você tem a entrada USB de comunicação, é um USB tipo B, um conector um pouco diferente. Ele é o mesmo conector usado na maioria das impressoras. Então o cabo que vem, ele costuma ser bem curto e às vezes é um problema para você conectar esse cabo aqui. E a outra ponta dele é um USB comum para você ligar no computador. Se esse cabo estiver muito curto, você pode comprar numa loja de informática um cabo USB tipo B, que vai ser o mesmo de impressora. Vai custar aí uns R$10 e vai ter mais de 1 metro de cabo para você fazer a conexão. E às vezes facilita para você fazer a montagem do circuito do lado da placa. O outro ponto de conexão que a gente tem aqui é esse conector preto. Ele vai fazer a alimentação externa do Arduino. Para você conectar uma bateria, uma fonte de bancada, algum outro dispositivo de alimentação aqui. E ele vai usar um conector tipo P2. Lembrando que a alimentação desse conector ela está em paralelo aqui com o VIN e o GND. Então, quando se alimenta, por exemplo, com uma bateria de 9 volts, os 9 volts aparecem aqui no VIN. Da mesma forma, você pode, como esses pontos estão em curto-circuito, você pode alimentar por esse borne do VIN a sua fonte de alimentação externa. Então, às vezes você não tem o conector ou não quer usar ele para não ficar uma conexão grande aqui, dependendo do projeto. Você vem nesse borne aqui, nesse pino do VIN e coloca, por exemplo, os 9 volts. E claro, liga também o GND. O GND você tem 2 GNDs aqui, nesse barramento de energia, e tem mais um GND aqui. Todos esses pontos estão ligados em comum. Fora as conexões que tem desses pinos aqui embaixo, que eles estão livres aqui para você soldar. Mas esses pinos eles são todos paralelos com os que já estão no barramento lateral da plaquinha. Aqui em cima você tem o botão de reset, você vai apertar ele para resetar o Arduino e também ele está em paralelo com essa conexão reset. Esse daqui serve se você quiser fazer um botão de reset externo da placa, né? Se não quiser usar esse, quiser ter um outro botão, você vai usar essa conexão aqui. Tem os 5 volts, que é a referência do Arduino para quase tudo, e o 3,3 volts, que é referência também para algumas placas, algumas shields. Por exemplo, o módulo Bluetooth, ele vai usar 3,3 volts. Mas de um modo geral é bem pouco usado, porque esse 3,3 vem desse CI aqui. E ele tem uma capacidade de corrente bem pequena, de apenas 50 mA. Então ele vai servir apenas para alguns sinais. Diferente dos 5 volts, que quando está conectado no USB vem direto do computador, você consegue usar até 500 mA. E quando está conectado na sua fonte externa, ele passa por aqui, ó, por esse CI, que regula para 5 volts, né, para chegar nesse ponto. E aí você consegue usar nas entradas e saídas do Arduino os 5 volts de referência, mas lembrando que esse CI ele aquece um pouco, então você tem que tomar alguns cuidados na alimentação externa. Aqui na alimentação você vai usar geralmente de 7 a 12 volts, porque menos que 7 o Arduino começa a dar alguns erros, e mais que 12 ele até suporta, mas vai sobreaquecer esse CI. Então aqui do lado nós temos os pinos digitais, do 0 até o 13. Então você pode usar eles como entradas ou saídas digitais.
O 0 e 1 não costumamos usar, porque eles são referentes ao RX e TX, que é a comunicação serial do Arduino. Só por curiosidade, é feita por esse conjunto aqui, ó, esse CI com o respectivo cristal. E sendo que o microcontrolador do Arduino está aqui, o CI central, que é o Atmega 328. Então você tem as 14 portas digitais aqui. Algumas estão marcadas com um tiozinho do lado, porque elas podem ser usadas como PWM. A saída PWM, ela simula uma saída analógica. Então o Arduino não tem saídas analógicas, ele tem saídas PWM, mas que na prática faz um sinal semelhante. Vão ser os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então você tem 14 digitais, sendo que 6 podem ser PWM. Aqui em cima você tem o AREF, que é uma tensão de referência para os pinos analógicos, que são esses 6 aqui. Então você tem 6 pinos, do A0 até o A5. Os pinos analógicos, eles funcionam apenas como entrada analógica, não funcionam como saída analógica. E podem funcionar como entrada ou saída digital. Porque o que acontece? O Arduino ele trabalha com 0 e 5 volts. Nos pinos digitais, a informação vai ser ou 0 ou 5. E nos pinos analógicos, você vai ter o valor variando de 0 até 5. Então pode ter 2, 3, 3,5. Qualquer valor entre 0 e 5 ele vai conseguir fazer a leitura. Só que, então dessa forma, se ele consegue ler de 0 até 5, quando estiver em 0, você pode interpretar como um sinal digital, valor 0, né, ou false. E quando estiver em 5 volts, você pode interpretar como um valor digital, true, que seria o nível lógico 1. Então, dessa forma, você consegue usar esses pinos analógicos também para função digital. Outra coisa que é interessante comentar é que você não deve usar a placa do Arduino para alimentação dos componentes elétricos. Você pode até alimentar alguns LEDs, mas porque o LED ele costuma consumir 10, 15 mA com o resistor limitador de corrente. Então, cada pino do Arduino pode fornecer no máximo 40 mA. Porém, a soma total dos pinos que você está usando para alimentar algum dispositivo não deve passar de 200 mA. Senão você pode danificar o seu microcontrolador ou até mesmo queimar ele. Sem falar que é comum você ter problemas de leitura na programação. Então, às vezes você está executando um programa e você esqueceu de alimentar com a fonte externa e ele começa a falhar, resetar o Arduino sozinho ou dar alguma resposta inesperada do que você estava programando. E isso porque está tendo uma queda de tensão na placa, devido a você estar tentando alimentar os dispositivos diretamente pelo Arduino e não por uma fonte externa. Lembrando que sempre que você usa uma fonte externa, a fonte externa tem que estar interligada com esse GND. Aqui em cima você tem os pinos SDA e SCL. São pinos para comunicação com alguns dispositivos. Por exemplo, o display de LED 16x2 ou 20x4. Eles vão usar esses pinos. E esses pinos eles estão em curto com o A5 e o A4. Então, tanto faz você conectar o seu display aqui nos dois ou no A5 e no A4. Bom, e só fazendo um comentário aqui sobre esses conectores do ISCP, eles são utilizados na comunicação com esse CI aqui, que faz a comunicação serial USB. Então, esse CI precisa ser preparado de fábrica, precisa receber um bootloader e algumas informações a mais, e é feita por esses conectores. Como ele já vem preparado, raramente você vai precisar utilizar esses pinos.
Bom, e aqui para finalizar eu conectei ele no computador, apenas para mostrar que ele tem alguns LEDs. Então você está vendo aqui o LED ON, ele está aceso, indicando que a placa está ligada. Aqui do lado você tem o LED RX e TX, que são os LEDs da comunicação. Então quando eu enviar um programa, quando eu estiver usando algum protocolo de comunicação com o Arduino, esses LEDs vão estar piscando. Por exemplo, agora eu vou enviar um programa qualquer, só para vocês observarem isso. Olha lá, piscou o LED L e depois o RX e o TX. Vou enviar novamente. Piscou o L, o RX e o TX. Sendo que o LED L é o LED conectado à porta 13 do Arduino. Então sempre que a porta 13 estiver em nível lógico alto, o LED vai estar aceso. Em nível lógico baixo, o LED vai estar apagado. Você pode usar para controlar esse LED ou para controlar qualquer outro dispositivo. Mas mesmo que seja conectado a outro dispositivo, o LED vai acender em paralelo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.